Olá, sejam todas muito bem-vindas ao PodMap, o podcast da mulher de alta performance. Um podcast com o objetivo de contar histórias de mulheres de alta performance e de seus aprendizados. Um podcast não só para inspirar, mas também para trazer insights, para trazer dicas e para trazer muitas experiências. Esse podcast é gravado ao vivo todas as segundas, às 20 horas, nesse perfil @mulher de alta performance oficial, e posteriormente nós distribuímos pelas principais plataformas de podcast. Eu sou Verusca e nesse episódio a gente vai falar com uma mulher, mãe, profissional, que também tem inúmeros papéis na vida, mas que também é uma mulher de alta performance e que vai aqui contar pra gente, dentro do seu universo de atuação, de conhecimento e também de experiência, né? Como é que a gente faz para lidar com todos os aspectos da nossa vida? Mas para isso eu vou chamar aqui a Giovana, minha co-host, para fazer a apresentação da nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Gi. Obrigada, bem-vinda, Daiana. Vou te contar agora para todos vocês sobre a Daiana e tudo que ela disse sim nessa vida. Então, a Daiana é diretora da Psiflow, uma empresa de gestão de conflitos, especialista em transformação de conflitos, mediadora e facilitadora de diálogos, design de prevenção de crises e conflitos. Também ela coordenou já projetos de construção de paz e possui atuação no âmbito global, junto a agências de governo em grandes empresas. Ela se formou inicialmente em Relações Internacionais, se especializou em pós-graduações em mediação de conflitos e também em gestão de projetos, e ela é a mãe da Maia, de 4 anos de idade também. Bem-vinda, Daiane. Foi só, Obrigada, só porque eu resumi, né? Mas tá bom já. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Nossa, que incrível, assim, Daiana, olhar para sua trajetória, né, e para tantas coisas importantes que você faz. E aí, para a gente começar, né, conta pra gente como é que você faz para lidar com todos esses papéis na sua vida. Olha, essa é aquela pergunta de $1 milhão, né? Que a gente estava falando. E aí, como é que você equilibra tudo? Gente, eu não equilibro, sabe? É muito difícil olhar para minha vida e ver se não. O casamento está maravilhoso, a relação com a minha mãe, família, irmãos está maravilhosa, minha empresa está voando, a relação com a minha filha está perfeita, eu vou na academia todos os dias, faço meditação, como saudável, sou rica, não existe, né? Então eu acho que o papo que a gente estava tendo com mulher de alta performance é tudo aquilo que a gente consegue ser, no melhor que a gente consegue ser, dentro do contexto onde cada um está. E olhando, né, o que eu consigo melhorar sem que eu também desabe. Porque a gente tende a puxar tanta coisa pra gente. E a mulher sofre de uma coisa que é específico da mulher, que isso é dito em pesquisas, que chama-se sobrecarga mental. Se você perguntar para os seus parceiros, fala assim, vem cá, quantas coisas você tem na sua cabeça aí de para resolver da vida? A pessoa fica me olhando assim, falando, cara, não sei, tipo, fez alguma coisa errada? Eu falei, não, é só uma pesquisa informal. Aí a pessoa falou 2. Eu falei, caraca, eu tenho uma lista de 20 coisas na minha cabeça. 20. Só isso, né? Pelo menos. No mínimo. Entre casa, empresa, escola, família, né? Então eu acho que trabalhar o lugar da autocompaixão, de uma sociedade altamente exigente, não é você desistir de ser melhor do que você pode, mas é compreender que nem sempre é possível ser tudo no máximo o tempo todo. Porque essa cobrança é injusta e gera ansiedade. Então é importante a gente criar uma rede de apoio com outras mulheres, inclusive, desabafar, falar, pedir ajuda, sabe? Então eu recebi muita ajuda na minha vida para estar onde eu estou hoje, né? Maravilhoso, maravilhoso. Acho que você falou uma coisa tão importante, né? Uma não, né? Várias. Mas duas que eu quero destacar aqui. Acho que a autocompaixão e a ajuda. Qual que é como é que você faz, né, no seu dia a dia? E como que você recomenda também que outras mulheres façam, né, dentro de tudo que você conhece e sabe? Como é que a gente pratica a autocompaixão? Vamos começar Olha, por aí. vamos lá. A autocompaixão é como se fosse um amor próprio, né? Então, imagina que uma amiga que você gosta muito, ela falhou em alguma coisa, ela não deu conta, ela tá ali desabafando com você e contando como tá difícil. Você possivelmente vai ter uma voz amorosa com essa amiga, né?
Vou falar, Verusca, você faz tanta coisa, você tá dando o melhor que você Sim, pode, vem aqui que eu vou te dar um colo. Só que quando a gente erra, geralmente a nossa voz interior, ela não fala isso. Ela acaba com a tarraça. Fala, tá vendo? Não dá conta, não acorda cedo, não come direito, não vai estudar parentalidade com empatia, não investiu no curricular negócio da empresa, por isso que você não cresce. Então a gente se chicoteia. Então é um processo exatamente. muito sutil de uma Verdade. observação do seu diálogo mental. Então, como eu pratico, às vezes eu sento na varanda ali para tomar meu chá. Aí na minha cabeça vem uma voz, está aqui na varanda tomando chá? Você sabe quanta coisa você tem na cabeça para resolver? Aí eu calo a boca dessa voz, falo, voz, olha aqui. Eu mereço ficar aqui tomando meu chazinho, olhando o passarinho na árvore sem fazer nada. Eu Com mereço. É isso. certeza, é. Cara, e é muito louco isso, né? Porque, tipo, que eu não conheço uma mulher que não tenha essa voz. Eu não, né, desconheço mulheres que não tenham essa voz, que não se cobram, que não se chicoteiam, como você disse, né? E aí, Daiana, como é que a gente faz então para pedir ajuda, né? Porque a gente não dá conta, na verdade, a gente não dá conta de tudo, Não certo? dá conta. A gente não dá conta de tudo. E eu acho que eu costumo dizer que é melhor a gente aceitar que dói menos, Exato. né? É melhor a gente aceitar que a gente não dá conta de tudo, É porque dói verdade. menos se a gente aceitar, né? E a gente estava conversando antes da gente entrar aqui na gravação, e eu comentei com a Daiana que eu sempre uso o exemplo dos pratos, né? Que a gente equilibra vários pratos e a gente quer tentar equilibrar todos os pratos lindamente, né? Só que eu costumo dizer que tem alguns pratos que a gente pode cair. E a Daiana falou assim para mim, mas tem alguns pratos que a gente pode chamar algumas pessoas para ajudarem a gente a equilibrar. E eu achei isso fantástico. Você pode desenrolar um pouco isso pra gente? Não, eu fico olhando a minha dinâmica de vida, assim, eu como quentinha da casa da minha mãe, porque eu não dou conta de cozinhar todos os dias, nem meu marido. Então, minha mãe entra no circuito de rede de apoio, sabe? Não tem Sei. como eu fazer. Então, em outras coisas, em outro dia eu tive que fazer um trabalho de noite, meu marido estava em outra cidade, eu liguei para uma amiga que tem filhos, falei, posso deixar a Maia com vocês durante 2 horas, porque eu preciso dar uma palestra de noite? E elas, cara, claro, então é importante você saber e aceitar que não dá conta, Verusca. Isso é uma maturidade que vem com o tempo e com a experiência, porque a partir do momento que você aceita, você começa a elaborar estratégias de apoio e de pedir ajuda. Se você acha que vai dar conta de tudo, você vai tropeçar, vai tropeçar. E vai bater com a cara no chão e eu falo assim, caraca, realmente não dá para fazer tudo sozinha. E É. não dá porque não deve dar também, né? A gente não precisa ocupar esse espaço de maneira solitária. Com certeza, com certeza. E se a gente não parar para pedir ajuda ou não parar para fazer as pausas, a gente vai ter que parar para se curar de algum problema que a gente vai desenvolver, alguma doença, né? Exa- Que a gente acaba desenvolvendo por não parar, não é? Exatamente. E aí entra a autocompaixão, ela é muito de autoconhecimento. Então você observa essas vozes e às vezes eu estou me sentindo muito cansada. E eu falo assim, cara, se eu não parar agora e deitar 15 minutos e fechar o olho, mesmo sem dormir, porque eu não consigo, mas só de, tipo, corpo, mente, né? Dar uma pausa. Isso é autoconhecimento, porque se eu continuo, eu vou ficando exausta. Chega uma hora que eu começo a chorar de exaustão, Com como já certeza. aconteceu algumas vezes. Então, eu preciso falar com meu marido, se for um final de semana, e falar, cara, vai, desce, brinca com a Maia, faz alguma coisa. Eu preciso ficar meia hora com o olho fechado. Porque com filho pequeno em casa não dá, porque eles pulam em cima da gente, porque abre a porta. Então, com criança, a dinâmica fica É, mais difícil, né? é verdade. E aí, Gi, concorda? Super. Eu tenho, né, para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, a Manu de 2 e o Murilo de 7. E é bem isso, assim, vai entrar numa live, você tem que fazer um plano de guerra, né? Aliás, agradecer toda a minha rede de apoio aqui de casa, que os filhos não estão aqui, mas sai com um, vai com outro. E aí você fica na sua cabeça, né? Escreva o script, pensa no filho, pensa no jantar do filho. Gente, não dá, não dá. Exatamente. Por que a gente tem que pensar no jantar e nos scripts, entendeu? Essa é a Exato. sobrecarga. Gente, eu não preciso, cara, eu fico, se vira. Eu preciso confiar nas pessoas. E eu É entendo que verdade. seja muito difícil, né? Porque a mulher desenvolveu ao longo da criação da sociedade é ocupar o lugar de quem cuida. Então, toda a alimentação, a escola, a agenda da escola, tudo em relação cai muito, em geral, para a mulher.
né? Então, Sim. se eu falo isso com meu marido, eu falo, amor, eu não quero que você seja o funcionário da minha empresa, eu quero que você seja o sócio. Entendeu? Eu quero que Adorei, vai coordenar adorei. a ação, entendeu? Porque às vezes eu sou gestora. Eu sou gestora, delego e ele é um funcionário maravilhoso. Não tem queixa sem Isso. ação. Ele, inclusive, entrega e depois faz um relato, sabe? Quando você, Uhum. a pessoa A ata, volta e faz fala, ó, a ata. isso aqui não tá feito. E aí, então, assim, isso é uma sobrecarga mental. Eu não quero que isso ocupe minha mente. Uhum. Então, para você exercer um papel de liderança na sua equipe, ter tempo de investir na sua empresa, você precisa também administrar a vida que tem, né, gente? Como a gente falou aqui, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E uma coisa que é muito desafiadora para mim, eu trabalho com pessoas, com conflito, com emoções. E já aconteceu algumas vezes eu acabar de ter uma discussão em casa e entrar para falar de gestão das emoções. Meu Deus! Ai, gente, eu posso fazer uma pergunta sobre isso? Porque eu vivo isso aqui em casa também, já vou emendar. Né, e acredito que muitas das pessoas, né, que têm esse trabalho, né, de desenvolvimento humano, devem viver também, e as mulheres, certeza que já ouviram isso. Como vocês duas, agora que eu ouvi das duas, lidam com essas cobranças do tipo, ué, mas você é especialista e tá falando desse jeito? Porque eu não sei, eu sinto que a mulher, ela, além de todas as cobranças, ainda recebe essa, né? Nossa! Cara, isso para mim é um gatilho, assim, que me dá raiva. Sabe por quê? E aí eu ensino, eu falo assim, gente, comunicação não violenta é sobre autoconhecimento e conexão humana. Eu não sou Buda, eu sinto raiva. É claro, Perfeito. assim, a diferença é que para eu perder o meu controle é bem difícil. É possível. De repente, uma pessoa que não treinou, praticou, estudou, perde a paciência, famoso pavio curto, estoura rápido, é barraqueira, sei lá, o rótulo que quiserem dar. Mas às vezes, começando as aulas de gestão emocional, a gente fala muito de vulnerabilidade, né? E às vezes eu falo assim, gente, estou aqui dando aula para vocês e ao mesmo tempo eu ainda estou com uma raiva dentro de mim, onde eu sinto no meu corpo. Então eu uso isso também como aprendizado. E uma pessoa que fala, ah, mas você é especialista em CNV, você não pode xingar ninguém nem sentir raiva nunca. Eu falo, não, isso você está me desumanizando. Quando Maravilhoso. você espera isso de mim, você está fazendo ao contrário, né? Eu acho que Maravilhoso, Dayana. Nossa, para quem não sabe, gente, CNV é comunicação não violenta, né? Eu acho que é importante deixar isso claro. Mas isso que você trouxe, né? Quando é uma violência, né? Quando alguém te cobra nesse ponto e a gente também se violenta, né? Se cobrando muitas vezes. E aí, respondendo sua pergunta, Gi, também o que eu penso sobre isso. Eu sou psicóloga, né, de formação, então, desde sempre eu ouvi, né, mas você é psicóloga, você não fica nervosa, né? Você é psicóloga, você não fica estressada. Tipo, antes de qualquer outra coisa, eu sempre disse, eu sou um ser humano, né? E sendo um ser humano, eu tenho todas as emoções que qualquer outro ser humano tem. Talvez eu seja mais treinada a lidar melhor com essas questões, né? Talvez eu seja, por ter muito tempo de terapia, eu seja mais treinada a lidar melhor com a minha mente, com as minhas emoções. Mas isso não me tira o direito de perder a cabeça muitas vezes, de ficar estressada, de ficar com raiva, de ficar nervosa e ter todas as outras emoções que qualquer ser humano tem. E aí, Dayana, você trouxe, acho que uma questão que talvez falar isso para o outro em alguns momentos é até mais fácil do que falar isso para a gente mesma, né? sim, eu comunico. Eu falo assim, gente, hoje eu acordei com a pá virada, tipo, não tô legal. Tem a babá da minha filha que tá aqui todo dia, meu marido, até com ela eu falo, olha só, hoje eu tô meio irritada, eu tô irritadiça. Então, coisas que geralmente não me irritam, estão me irritando. É. Então, busque não provocar o outro, né? Manter uma Mantenha distância distância. segura. Segura. Eu fico mais na evito diálogos que eu sei que são coisas que já me irritam. Então, você também, ao se conhecer, você vai sabendo, né? Hoje é um bom dia focar nisso, hoje não. E isso ajuda
na sua capacidade de gestão emocional. Imagina, você acordou com raiva e você vai lidar com aquele assunto que te irrita a sua alma. Aí ferrou, né? Perfeito. Então a gente tem uma dica aqui muito valiosa, né? Primeiro, né, autoconhecimento, você já trouxe, né, Daiana, o autoconhecimento como algo super importante para a gente identificar no nosso corpo, se a gente está bem ou não, né? Identificar na nossa mente, no nosso corpo, se a gente está bem ou não. E identificando se você não está, quando nós não estamos bem, comunicar isso para as pessoas que estão próximas é também muito importante, né? Para que a gente não cause danos. E para sua equipe de trabalho, inclusive. De falar, Inclusive. hoje não estou bem, estou mal-humorada, estou me sentindo assim, assim, assada. Até porque as pessoas, se você for gestora, as pessoas tendem a achar, tipo, ela não gosta de mim, eu fiz alguma coisa errado. É. As pessoas estão toda hora ali nos seus pensamentos e muitas vezes na autocrítica. Então, às vezes, você que acordou mal-humorada, mas você é líder de uma equipe, se você não falar direito com as pessoas, elas vão ter alguma interpretação sobre isso, que você não sabe qual é e você não tem controle. Então é melhor você dizer, olha, eu tô mais quieta hoje, não é nada pessoal com ninguém, tô aí resolvendo umas questões, pã. E aí as pessoas já sabem que vão ter um pouquinho mais de zelo. E assim como encorajar as pessoas da equipe que também se manifestem buscando um cuidar coletivo, né, nesse sentido. E a mulher tem muito essa característica, né, do cuidado coletivo. Sim, mais do que os homens, né? Sem dúvida. Muito mais. Pela natureza, né? Acho que por uma questão meio que óbvia, assim, da natureza, a gente tem esse cuidado. Só que eu percebo que as mulheres, elas se cobram demais em relação ao cuidado com os outros, né? Ao cuidado com a rede próxima, né? De pessoas, familiares, amigos, colegas de trabalho, liderados também, filhos. E com isso, as mulheres em geral acabam se deixando em último lugar. Uhum. Né? E aí, Daiana, pensando no principal tema dessa nossa gravação aqui, desse nosso episódio, como é que a gente fala não? Né? Como que a gente diz não? E como que a gente estabelece esses limites? É importante as pessoas conhecerem a comunicação não violenta, porque ela ensina sobre quais são as suas necessidades universais que são muito importantes para você. Então é importante que você saiba aquilo que não é negociável. Tem coisas que são negociáveis, né? Tipo, a louça na pia me irrita, o relatório atrasado me irritou, não gosto, vou falar, mas se repetir, o meu mundo não vai acabar. Mas Uhum. determinadas coisas que vão, como violência psicológica, é a pessoa que está tentando te manipular, a pessoa que está tentando te colocar culpa, a pessoa que fala com você de maneira grosseira. Então, determinadas coisas você não deve admitir. E você só consegue dizer para o outro onde está o seu limite se você sabe onde está. E o que acontece é que às vezes a gente não sabe. E aí tem uma frase de um psicólogo, que eu não me lembro o nome agora, mas que ele diz o seguinte: você ensina como gosta de ser tratada por tudo aquilo que você aceita, tolera e reforça. Perfeito. E isso fica na minha mente igual um mantra, cara. Eu falo, gente, o que será que eu estou aceitando, tolerando? E às vezes é inconsciente, porque você está acostumada a não ser bem tratada. Então, num processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, você se dá conta, você começa a ter que afastar essas pessoas no sentido de impor esse novo limite que essas pessoas não sabiam onde estavam. E isso também gera conflito. Uma coisa é um relacionamento novo, né? Comecei a trabalhar com a Giovana. Eu já sei onde estão meus limites. Logo no começo a gente já vai de maneira amorosa, não precisa ser de maneira estúpida. Você, às vezes é necessário que tenha mais força, dependendo da situação. Mas no começo você vai pontuando, assim como a outra pessoa também, né? Então esses limites são fluidos, né? A Giovana vai invadir meu espaço um pouquinho, eu vou falar, opa, dá um passinho para trás. E aí eu invado dela. Então, os próprios relacionamentos que são saudáveis, como eu tenho com a minha mãe, por exemplo, ela é muito palpiteira. Acho que como toda avó. Como né? toda mãe. Mãe, é demais. Eu falo assim, mãe, tá over the top, sabe? Muito. Vamos dar um passinho aí para trás. E às vezes eu que estou invadindo o espaço dela. E ela fala, filha. Então a gente, sabe? Então é importante a gente comunicar para que a gente possa ter relacionamentos saudáveis. E isso serve no trabalho, para aquele chefe que pede para você ficar toda hora depois do horário, ou para trabalhar no final de semana que você tem uma festa para ir. Quem disse que a festa não é mais importante? Quem mensura isso? É ter com seu
bem-estar com a sua necessidade que é importante naquele momento. Faz sentido? Total sentido, total sentido. E o que eu percebo, em geral, é que a gente não foi educada a estabelecer esses limites, né? Então, quando você fala assim, sobre o que é negociável, o que é inegociável, né? O que a gente pode negociar, como a louça na pia, a gente consegue negociar com a gente mesma, inclusive, não, né? Não vou lavar essa louça agora e tá tudo bem, eu vou ficar em paz com isso, né? E por outro lado, a gente não pode negociar uma agressão, né? E essa agressão que eu estou dizendo aqui é aquela agressão sutil, né? A violência sutil que muitas vezes acontece na ironia, né? Muitas vezes acontece no sarcasmo, né? Muitas vezes acontece num pedido, né? Numa solicitação que tem uma chantagem emocional por trás, que no trabalho, inclusive, isso é muito comum, né, Daiana? E aí, quais são os sinais, assim, que a gente pode manter a nossa atenção para entender o que é inegociável, né? E como dizer não? Então, em geral, você tem que perceber em todas as relações que você transita como que você se sente perto dessa pessoa. Então, por exemplo, se você em algum momento sentiu medo de alguém, isso é assim, alarme. Cara, por que você está sentindo medo dessa pessoa? Medo de quê? Medo do que pode acontecer, né? É um alarme de falar, opa, ou se você se sentiu desconfortável, você está dizendo sim, mas no fundo você não. Ai, tô dizendo sim para agradar, tô dizendo sim porque eu tenho medo de perder meu emprego, tô dizendo sim por vários motivos que não é aquele sim porque eu quero cooperar, aquele sim porque faz sentido, aquele sim porque eu vejo propósito. E todo sim que você dá para o outro, quando você quer dizer não, é o não que você está dando para você. Então, o excesso de sim para o outro é o excesso de não para mim. Eu estou me negando, estou me invisibilizando. E quanto mais você faz isso, vai chegar uma hora que você fica mal mesmo, porque você perde sua identidade no nível mais extremo da coisa, entendeu? Então é muito importante pontuar esses limites no início da relação. Depois é possível? Só que é mais difícil. É Porque bem mais difícil. entendeu o que você aceita, tolera e reforça. Perfeito. E entra numa dinâmica, né? Se esses acordos são feitos no início, por exemplo, no início de uma relação de trabalho ou no início de uma relação amorosa, né? Se esses acordos são feitos no início, é mais fácil de criar uma dinâmica que seja saudável, né? E toda vez que essa dinâmica sai daquilo que foi acordado, é mais fácil opa, a gente tem um acordo, a gente retoma. Enquanto que se a gente não faz esse acordo prévio, e a relação entra numa dinâmica que não é saudável, é muito mais difícil de estabelecer novos acordos e um novo alinhamento, digamos assim, né? Sim. E ao mesmo tempo, você tem que ter muito claro para você, que é o que eu chamo de contrato de integridade, o que é inegociável, você tá entendendo? Eu lembro uma vez no relacionamento que ele alguma vez falou alguma palavrão comigo, assim. Aí eu virei para ele e falei, eu não gosto e não quero que você me trate dessa forma. Ele fez uma segunda vez. E aí eu prometi para mim, eu comigo mesmo, nem falei com ele nada. Eu falei, da próxima vez que ele falar isso, eu nunca mais volto para essa casa. E ele fez a terceira vez. E eu nunca mais voltei para casa. Entendeu? Uau. Então, tá muito firme no alto amor para você não entrar num relacionamento abusivo. E às vezes é difícil, porque você tem que ter isso muito nítido para você. Cara, isso aqui não. A pessoa fez uma, duas, fez cinco. Então, peraí. É negociável ou não é negociável? Negociável faz 5 vezes você tá lá. Entendeu? Sim, a gente volta para aquela frase maravilhosa que você mencionou, né? De que eu não vou falar exatamente como você disse, mas que a forma como a gente permite que os outros nos tratem, né? A forma como a gente se trata é a forma como a gente permite que os outros nos tratem, né? E se a gente insiste numa relação abusiva, insiste não, né? Se a gente permite uma relação abusiva, a gente ensina para todo mundo que está ali perto da gente como é que essas pessoas podem nos tratar. Infelizmente. E acho que você trouxe algo assim muito importante também, que são os sinais nas nossas emoções. As nossas emoções são os nossos indicadores, né? São os nossos, é a nossa melhor bússola, são as nossas emoções, né? Para identificar isso. Exatamente. Eu lembro que uma vez, tendo uma conversa com uma amiga que tinha um problema com o ex-namorado, eu falei, você já sentiu medo perto dele? Aí ela, já. Eu falei, então cai fora agora. Sai prada, furadíssima. Sai quando dá tempo, quando você não é casada, não tem filho, que depois tudo fica muito mais difícil, entendeu?
Com Então, certeza. isso é importante. E, de novo, gente, a gente só consegue comunicar limites quando a gente sabe onde eles estão. Quando você fincou ali sua cerquinha e tá tipo, ó, você tá percebendo quando isso acontece, você tá comunicando e ao mesmo tempo respeitando quando o outro te coloca esse limite. Então, quando eu digo não para outra pessoa, eu posso dizer para ela aquilo que eu tô protegendo, né? Então, se meu chefe pediu para trabalhar no sábado e eu tenho festa de casamento de alguém ou alguma coisa que é importante para mim, eu vou virar para ele e vou falar assim, olha, eu entendi que para você é muito importante a presença no sábado e esse sábado eu tenho eventos de amizades que eu nutro e que é muito importante para mim. E por esse motivo eu não vou poder ir. Mas vamos tentar achar uma outra pessoa que possa, enfim, fazer esse trabalho. Estou disposta a contribuir para resolver esse problema, mas eu não vou. Que lindo. É Então um você jeito lindo. aquilo que você zela, né? Ao mesmo tempo, Uhum. quando uma amiga me pede, sei lá, para fazer a mudança dela no domingo, eu tô exausta, eu falo assim, amiga, eu te amo, cara, mas hoje eu tô acabada, não tenho a menor condição de ânimo de fazer isso. E tem uma coisa que a gente estuda em comunicação não violenta, que é aqueles que são amigos verdadeiros, eles aceitam o seu não, porque eles te respeitam e eles É. também. Então, se eu tô te falando que eu tô exausta, que eu não dormi, porque meu filho ficou doente, que de fato acontece com frequência, não tem energia, cara. Não tem energia. Aí eu vou, porque eu quero te agradar, eu vou ficar acabada no dia seguinte, aí minha semana, né? Porque a ausência de sono atrapalha tudo, e Tudo. por aí É. vai. Então, tá nisso, né? Quando você sabe aquilo que você tá querendo proteger, ajuda outra pessoa a compreender quando você diz o que é, entendeu? É um não, mas você está dizendo aqui o seu sim, olha, eu tô dando sim para mim, é por isso que nesse momento eu tô dizendo não. E também não é sobre agora eu sou a pessoa autocentrada, egóica, que só vou pensar em tudo que só serve para mim, e também vou dizer não para todo mundo, entendeu? Gente, a vida é um Tem equilíbrio. esse perigo, Tem... porque rola esse perigo, né? Quando a gente começa a se autoconhecer, né? Pelo menos já aconteceu comigo, e com algumas amigas que falam, né? Dá uma vontade de falar um não, assim, porque eu acho que a gente passa tanto tempo na vida falando sim, que quando a gente entende esse poder do não e de nos conectarmos conosco e colocar os limites, a gente sai botando limite geral. E aí causa uma estranheza absurda, né? Causa. Mas tudo bem, a estranheza da pessoa, ela que se vira com essa estranheza também, entendeu? Porque aí é muito, tô falando isso, que é muito fácil a gente cair na culpa, né? E a É, gente muito. gente, isso assim, lição de vida pra mim, né? A gente não é responsável pelo sentimento das outras pessoas. E a pessoa, esse dia minha filha tava, você me deu raiva. Eu falei, filha, ninguém te dá raiva. Cara, se alguém te dá raiva, você tá muito ferrada na sua vida, porque ela tem um poder gigantesco sobre você. É, Ninguém dá é. nada. As pessoas são gatilhos, óbvio, né? Uma pessoa é um gatilho emocional para outra que vai ali num trauma, vai numa ferida, aí você reage. Mas aquela raiva te pertence, as emoções te pertencem, assim como a frustração, a tristeza do outro porque recebeu o seu não é dele. Então, claro que a gente tem um zelo de dizer esse não com carinho, né? Você tá dizendo Uhum. não, tá sendo maneira, né? Dando um aviso, ah, não, sai daqui. Não, você tá dizendo um não maneiro. E ainda assim a pessoa pode ficar chateada. E não tem nada que você possa fazer sobre isso, entendeu? Isso é É polêmico, né? Isso, polêmico. assim, eu concordo completamente com o que você falou, tá? Mas isso é polêmico. Quando você fala assim, nós não somos responsáveis pelos sentimentos, né, das outras pessoas, cara, a gente não aprendeu isso, né, Daiana? A gente aprendeu exatamente o contrário, de que a gente é responsável sim, né? De que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala, para não magoar as outras pessoas. E a gente acaba perdendo a nossa própria essência, a nossa própria identidade com isso, né? E eu acho que o que você fala, traz é tão poderoso, né? Principalmente para mulheres, porque a gente tem tanto receio em ser quem a gente tem tanto receio em satisfazer as nossas próprias vontades que a gente acaba se violentando, né? Não respeitando É isso. exatamente. E aí esse papo do não, porque dependendo de quem é essa pessoa na sua vida, de uma conversa mesmo, né? Não é só não, não vou, porque não, né, de todo momento, de me entender, isso aqui é importante para mim, aprender a É. dizer não, a dizer sim, eu não sei o quê, nanana.
Só que eu posso falar isso para 5 amigas diferentes, com o mesmo tom de voz, com a mesma fofurice, sendo legal. E aqui eu estou dizendo, por isso que a gente trabalha assertividade com empatia na comunicação não violenta, né? Então, eu sou assertiva no sentido que eu vou dizer aquilo que é importante para mim, não vou engolir sapo, vou dizer, mas eu tenho um zelo, não é dizer de qualquer forma. Não é no sentido de que eu não sou responsável pelo sentimento do outro, então dane-se, eu falo de qualquer jeito, vou magoar mesmo. Não, porque palavras ferem, né? Você Sim. não tem a intenção, é muito importante. Eu não falo com a intenção de te machucar, porque você pode falar com a intenção de machucar, sim, e as pessoas fazem isso, sim, né? E você não se machucar do outro lado, você tem que ser um Jedi das emoções, entendeu? Yoda. Então, aqui a gente está dizendo, eu falo com a intenção de preservar o nosso relacionamento. E eu preciso dizer não, porque eu preciso cuidar da minha filha, de mim, da minha casa, seja lá o que for importante. E é por isso que eu vou dizer não nesse momento. Eu posso falar isso para 5 pessoas e cada uma delas vai reagir de um jeito. Uma vai super me entender e ser empática. A outra vai ficar sem falar comigo durante 2 semanas. A outra vai ficar com raiva. A outra vai insistir. Ai, não, que absurdo, mas você é tão importante. Você vem, por favor. Eu vou ficar arrasada se você não vier. Porque eu vou... Enfim, vai rolar uma chantagem emocional. Por isso que eu tô dizendo, como é que você vai dar conta disso? Não dá, entendeu? Não dá. Não dá, gente. De novo, aceita que dói menos, né? Porque a gente ficar resistindo a isso, né? Resistindo a essa ideia de que a gente precisa agradar todo mundo, de que a gente precisa ser legal com todo mundo, falar assim pra todo mundo, enfim, né? Atender todo mundo, né? É algo que vai trazer dor só pra gente, né? Vai trazer dor só pra quem a gente é mesmo. E, meu Deus, como o tempo tá passando rápido. Daiana, conta pra gente uma coisa, né? Você sendo mulher, né, tendo todos esses papéis que você tem, por que que você decidiu seguir esse caminho, né? O caminho da comunicação não violenta, o caminho da comunicação assertiva, da comunicação empática. Hã? As pessoas geralmente me fazem essa pergunta e eu não tenho uma resposta por causa disso, sabe? Aí toda vez que acontece alguma coisa na minha vida, eu penso, cara, deve ser porque minha família era muito conflituosa. Não só meu pai e minha mãe, mas assim, os avós, os filhos, eram um balaio de conflito, que eu acho que cresci meio nesse ambiente conflituoso, de alguma forma, mas não foi um motivo consciente dessa busca. Uhum. O motivo consciente foi: eu quero colocar a minha energia física, espiritual, mental e emocional em algo que tenha um impacto nas pessoas, no mundo, de forma geral. Então, a minha motivação consciente era essa, mas eu acho que tem algo aqui na ancestralidade que também, entendeu? De querer entender tipo, por que as pessoas podem ser tão conflituosas, difíceis, raivosas, histéricas. Sim. Vai. Maravilhoso. Faz muito sentido. Todo sentido do mundo, né, Gi? Todo sentido do mundo. Ai, muito bom. Isso tem a ver com o seu propósito de vida, com certeza, né? Tem a ver com o que faz seu coração vibrar, né? Porque definitivamente ninguém acorda de manhã e fala, ai, que delícia, eu vou lidar com conflitos hoje, né, Daiana? Não, pois tem. claro, né? Não, eu adoro a minha empresa. Lola nasceu, na verdade, de uma dor muito grande. Gente, eu trabalhei no Complexo da Maré, né, durante 10 anos com comunidades afetadas pelo crime, pela violência, Uau. prevenção de violência. E eu fiz uma especialização na Tailândia e eu visitei um campo de extermínio do Camboja, do Khmer Vermelho, que é uma atrocidade, assim, num nível que eu fiquei traumatizada. Traumatizada nível psicológico, trauma mesmo. Se eu ficar falando, choro. Tipo, eu vi coisas que o ser humano é capaz de fazer no nível de conexão com a vida, Crueldade. não crueldade. Eu fiquei muito impactada. E quando eu voltei para a universidade, que era um estudo de campo, né? A gente voltou e a gente teve uma aula com um professor muito bom de não violência. E ele falava assim, o primeiro exercício era como se treinam assassinos. Eu falei, gente, que horror, eu não quero responder essa pergunta. E era um trabalho em grupo. Para você falar como que os soldados nazistas mataram 6 milhões de judeus, né? Como que essas pessoas lá nesse campo de extermínio, o que fez com que elas fossem capazes de fazer isso? Então tem todo um raciocínio por trás disso, de desconexão, desumanização, linguagem, símbolos, que é pensado,
que está presente na Polícia Militar do Rio de Janeiro, que está presente em várias forças armadas, para que essas pessoas matem outras achando que estão fazendo o bem. Uhum. Então, é uma lavagem cerebral, né? É. Então, eu fico pensando, gente, se existe um treinamento para desumanizar as pessoas, há de ter outro para humanizá-las. Maravilhoso. Há de ter buscar essa conexão, a empatia, a compaixão, a autocompaixão, o não, a CNV, a segurança psicológica, né? Então, assim, então eu quero fazer parte do movimento de vida que esteja alinhado nesse propósito, né? E não na expressão que eu vi do outro lado. Então, vem de ter olhado um buraco muito fundo e assustador e falado, uau, tipo, o que eu posso fazer agora, né? Então, a Peace Flow, ela nasce da minha experiência dentro das favelas, junto com experiências acadêmicas, enfim. E aí, a Peace Flow nasce e eu voo solo em 2020. Antes disso, eu era carteira assinada e fui fazendo uma transição de carreira. E aí, quando eu senti, não, agora eu vou, aí teve a pandemia. Uau, não acredito. E aí? A pandemia, na verdade, que obviamente foi muito negativa, né? Mas a questão de estar tudo no online, ela me lançou para muitos outros lugares onde antes eu talvez não estaria, porque o mundo era muito mais presencial, né? É. Então, o mundo híbrido abriu oportunidades e a minha empresa cresceu muito. E aí vem rota de crescimento desde então, porque a minha energia estava toda direcionada para Peace Flow e não luta pela paz e Peace Flow, né? Que lindo isso, que bom, né? Que bom que no final das contas aconteceu isso para que você pudesse fluir. E hoje, o que a sua empresa faz, Daiana? Quais são os serviços que você A desenvolve? Peace Flow, o guarda-chuva maior dela é estudo da paz e gestão de conflitos, né? Então, a gente dá muito treinamento de comunicação não violenta para empresas, para instituições do governo. Eu facilito diálogos interraciais, que é uma treta Uau. e sempre com uma pessoa negra junto comigo, né, facilitando. Trabalho muito com desconstrução de narrativas de gênero. Então, como eu vim de um lugar com muitos atravessamentos de violências estruturais, a pessoa ela tem um olhar sistêmico. Então, eu olho a violência da sociedade que se manifesta em todos os lugares, nas empresas, nas famílias, nos relacionamentos. Que não adianta eu falar só do relacionamento num escopo desse tamanho, né? Porque tem influências, a própria sobrecarga da mulher que a gente está falando aqui e o atravessamento de gênero. E por aí vai. Então, a gente tem um escopo maior de atuação. Conflitos ambientais, mediação de conflitos entre diretores de empresa, como já aconteceu. Então, tudo dentro dessa área, desse Que balaio. lindo. Que interessante. Nossa, eu não sabia que era tão abrangente desse jeito. Nossa, parabéns. Que trabalho lindo. Parabéns mesmo, Bom, e pra gente já ir encerrando aqui a nossa conversa, tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer para as mulheres que passam por aqui, que é o que a Daiana mulher diria para a Daiana menina hoje? Gente, o que a Daiana mulher diria para a Daiana? Olha, eu acho que eu falava assim, eu tinha uma ansiedade de ser bem estabelecida na vida, assim, sabe? Eu falo assim, cara, foca e vai estar tudo bem, sabe? As coisas vão dar certo. Eu acho que é tentar trazer uma tranquilidade para eu, mais menina, assim, mais adolescente, né, no caso. Sim, vai dar tudo certo. Tudo vai fluir, né, Daiana? Segue nesse caminho, fica desesperada não, estuda, né? Vai se aperfeiçoando, que vai dar certo. Maravilhoso. E é bem isso mesmo. É o que a gente tem ouvido de quase todas as mulheres que passam aqui, né? Verdade, Vê. Ainda bem. Ainda bem, né? Ainda bem que realmente e para mim também, eu acho que essa é a sensação que eu tenho, sabe? Tipo, eu também diria a mesma coisa. Continua, acredita no que você está aí vendo, né? Porque é uma visão, né? Acredita no que você está enxergando e vai dar tudo certo. Daiana, só quero te agradecer. Muito obrigada por essa conversa, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, né? Pela sua simpatia. Você é muito simpática. Obrigada de verdade. E queria que você deixasse aí uma mensagem final para as mulheres que estão assistindo e ouvindo a gente. Gente, tem uma frase do Marshall Rosenberg que eu acho maravilhosa, que fala o seguinte: por trás de todo comportamento há uma necessidade. Por trás
do sim que você está dizendo para a pessoa, quando na verdade você quer dizer não, tem uma necessidade. Busque saber qual é ela. Porque isso muda a sua vida, esse autoconhecimento. Então, se conheça mesmo, né, gente? Sócrates fala isso há milênios. Então... Só há milênios. Ai, muito obrigada, Gi. Obrigada por mais esse episódio. Até a próxima segunda. Daiana, muito obrigada. Eu espero encontrar com você muito em breve. Sim, em breve. Um beijo, gente. Beijo. Boa Obrigada, noite. gente. Obrigada a Boa todo noite. mundo.